Olá pessoal, a gente está tratando de um assunto aqui na minha página que é a questão da pirataria de arranjos. É um assunto polêmico, espinhoso e eu fiz uma entrevista com um grande amigo meu que é o Ronaldo de Oliveira. Tenho certeza que se você é da área musical você já deve ter ouvido falar do Ronaldo. Ele tem também um trabalho muito expressivo, não é? Como arranjador de cordas. Então ele tem assim um nome artístico, vamos dizer, que é o Ronaldo Cordas de Oliveira. Ele me concedeu uma entrevista falando sobre esse assunto. Eu gostaria que você acompanhasse a entrevista dele e o meu pedido de sempre, que você fizesse seus comentários, você fizesse as suas perguntas, enfim. Vamos colocar o assunto realmente em pauta para que a gente possa trazer aí, se não soluções, pelo menos uma dica, né? Enfim, algumas dicas que possa jogar alguma luz sobre esse assunto. Ronaldo, a minha primeira pergunta para você é como você se tornou arranjador profissional? Qual o caminho que você trilhou para chegar até o ponto em que você está agora? Tudo bem, Gerson? Então, ok. Eu comecei música na igreja, aprendendo música na igreja com meu tio Manuel e alguns outros irmãos que tinham lá, que ensinavam música, né? Comecei tocando flauta doce em 1986, né? Tocava lá, aprendi a tocar pelos hinos, pela harpa, né? Da igreja, então tocava lá minha flautinha. E em 1988 eu fui para o Conservatório Musical Vila Lobos estudar flauta transversal. Lá eu conheci o professor Azor Massambani, pai do maestro Gilberto Massambani, que me incentivou a estudar com ele em aulas particulares, né? Então lá no Vila Lobos nós estudávamos harmonia, né? Um pouco de teoria na verdade, né? Com esse método aqui, que era o Samuel Arcanjo. Então comecei estudando por ele. E uma vez eu fui e mostrei uns rabiscos que eu tinha feito para o professor Azor. E ele falou assim, perguntou, mas você estudou harmonia? Eu falei, professor, eu toco um pouco de violão, então eu pego as notas do violão e coloco na pauta. Ele, não é assim não, tem que estudar direito. Aí me passou na época esse livro aqui, que foi o João Sepp, o meu primeiro livro de harmonia. E foi através dele que eu comecei a estudar. Então o Gilberto, o professor Azor, nessa época me pediu para escrever um arranjo para a Orquestra do Belém, né? E o Gilberto carinhosamente um dia colocou lá na orquestra e tocou, executou o arranjo. E aí tinha muita nota errada de transposição, porque na época eu escrevia na mão, não tinha computador ainda, então tinha nota errada do trompete, da trompa, aquela coisa toda. Mas foi um começo, eu me empolguei com aquilo, gostei. Algumas pessoas, né, me felicitaram pelo arranjo, e eu falei, pô, acho que eu posso seguir adiante com isso aí, né? E aí eu comecei a estudar harmonia e orquestração e tal. E aí, isso já em 1991. Aí eu fiquei um tempo afastado do Belém. Quando eu voltei em 1994, mais ou menos, 95, na época da gravação do CD da Orquestra do Belém, o Gilberto me deu a oportunidade de escrever arranjos para a orquestra, né? Porque tinha congressos de jovens, tinha coisa de Natal e aquela coisa toda. Na época o Brasolim escrevia, mas ele também já estava de mudança, já estava para casar, se eu não me engano, e aí tinha demanda, né? Só que eu escrevia os arranjos, mas eu não cobrava. Eu fazia porque eu estava experimentando as coisas que eu estava estudando ainda, né? De harmonia, de orquestração. E na época o Gilberto decidiu, através do conselho da orquestra, me ajudar com uma oferta mensal, através do Toninho, da flauta, que era um dos que organizavam lá a entrada de ofertas, né, na orquestra, e me dava uma ajuda lá, mensal, que era muito útil para eu que estava desempregado, né, e não tinha renda, foi muito importante. Mas foi uma decisão do Gilberto, isso aí, porque eu não me achava competente ainda para cobrar pelo trabalho, né? Isso já em 94, 95. Em 98, já as coisas já estavam caminhando já, e eu saí da loja onde eu trabalhava com o Gilberto e com o Roberto Ritt, o Roberto Ritt comprou muito arranjo meu lá na época para me ajudar e, né, para a demanda da igreja lá.
E outras pessoas chegaram até mim por conta da loja, que iam comprar instrumentos musicais e descobriram que eu escrevia arranjos e encomendavam alguns arranjos. E aí eu decidi, com o apoio do Gilberto, inclusive, a deixar a loja, né, de ser vendedor na loja e trabalhar com arranjos, e me dedicar a isso. E daí começou, em 98 mais ou menos, 99. Aí eu comprei meu primeiro computador e comecei a fazer arranjos, né, no antigo Encore, né. Então eu demorei um tempo para me tornar profissional do arranjo. E aí já tinham se passado alguns anos, né, comecei a estudar música com 10 anos, então já estava aí com quase 20, mais de 22 anos, né, na verdade. Então já estava 22, 24 anos, então já estava com uma certa experiência e já me sentia mais firme para cobrar pelos arranjos e tal. Quando o Gilberto saiu do Belém, em 2000 e pouco, 2001, ele foi para Renascer. E na Renascer, ele estando lá, o Renascer ia fazer o seu CD, o seu nono CD, e o Gilberto me levou para lá para ajudar a escrever o songbook do Renascer. Eles queriam fazer o songbook, né, parte de piano e vozes. Aí o Esdras Galo, que era e ainda é um dos produtores musicais do Renascer Praise, me perguntou: você não escreve para orquestra? O Gilberto falou que você escreve. Eu falei: sim, eu escrevo. E aí eu comecei, aí eu participei do meu primeira participação no Renascer Praise foi nesse CD9, né, escrevendo arranjos de cordas, né, que é o primeiro disco que foi, assim, para mim, importante, porque eu já tinha feito outros discos antes, de outros artistas, porém, de menos expressão nacional, né, que as pessoas são cantores de igreja. Então eu já trabalhava em estúdio, já escrevia arranjo para igreja, arranjo para estúdio, mas ainda não tinha feito nada assim que tivesse a repercussão nacional. Antes do Renascer Praise, eu tinha feito com o Gilberto 3 CDs pela CPAD. Um de coral, que é o Pentecostes, e 2 de hinos da harpa, né? Mas esse CD, a CPAD, ela fez pouca divulgação desses CDs, né? Então não chegou a rodar, rodou um pouco, mas depois eu não sei o que aconteceu, não sei se ainda existe esses CDs para se adquirir. Então eu marco para mim a grande entrada no mercado de arranjos, de estúdio principalmente, o Renascer Praise 9. Tá? Então esse aí foi o primeiro, depois vieram outros, Paulo César Baruch, Melk Carvalhedo, Ed Oliver, Ronan Barros, Rubem Moraes e tantos outros, Mary Wilton Lages e muitos outros parceiros de estúdio que me deram oportunidade para fazer arranjos e discos de cantores, de grupos conhecidos aí no mercado. Tá? Então essa aí foi tentar fazer um resumo desses 25 anos, ou quase 30 anos já, né, de experiência na área dos arranjos.